137 metros de comprimento, 23 metros de largura, 3 andares completos. Essas foram as dimensões que Deus entregou a Noé, diretas, claras e sobrenaturalmente específicas. A ordem divina não deixava espaço para dúvidas. Faze para ti uma arca. E diante dessa voz, começava uma das maiores obras já realizadas por mãos humanas. A Bíblia revela o tamanho da arca, o material e o propósito. Mas para transformar essa ordem em madeira, vigas e estrutura, Noé precisou enfrentar desafios gigantescos. Desafios que o texto não detalha, mas que qualquer construtor da época entenderia. E tudo começa pelo que muitos ignoram: o terreno. Uma estrutura com 137 metros de comprimento não pode ser erguida em qualquer lugar. Ela exige espaço amplo, firme, estável, longe de encostas perigosas e perto das florestas de cipreste que serviriam como matéria-prima. Então, imagine Noé caminhando pelo terreno, analisando o solo, observando a firmeza da terra, a proximidade das árvores, a acessibilidade. Sem máquinas, sem engenheiros, sem mapas. Apenas discernimento, sabedoria prática e fé. E quando encontrou o local ideal, iniciou a primeira etapa, e ela não tinha nada de gloriosa. Remover grandes pedras, arrancar raízes profundas, nivelar cada metro, compactar o solo para suportar toneladas de madeira. Tudo com ferramentas simples, mas com uma determinação movida pela palavra. Mas havia algo que tornava o trabalho ainda mais desafiador no mundo pré-diluviano: a umidade constante que subia da terra. A Bíblia explica que uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Gênesis 2, 6. Isso significa que o solo era frequentemente úmido por natureza. E solo úmido pode virar lama. Ferramentas afundam. Madeira absorve umidade. O terreno fica vulnerável. Então Noé provavelmente precisou cavar pequenos canais ao redor do canteiro, criando desvios simples para que a água natural do solo não encharcasse a área de trabalho. Não era chuva caindo do céu. Era a própria terra liberando umidade. Enquanto ele fazia isso, pessoas passavam observando. Alguns riam, outros sussurravam. Que sentido faz preparar um terreno gigantesco assim? Mas Noé não respondia. Porque ele não construía olhando para a lógica humana. Ele construía olhando para a instrução divina. E quando finalmente o terreno ficou firme, plano e seco o suficiente, um novo desafio se ergueu diante dele. A coleta de madeira para uma estrutura colossal. A Bíblia diz: faze a arca de madeira de cipreste. E ciprestes não eram troncos pequenos. Eram árvores enormes, resistentes, pesadas, ideais para uma obra daquela magnitude. Derrubar uma árvore dessas com ferramentas rudimentares? Só com força, paciência e persistência. Derrubar centenas? Era um processo que exigia disciplina diária. Golpe após golpe, tronco após tronco, Noé e seus filhos trabalhavam até que o estrondo da árvore caindo ecoasse pela floresta. Mas o serviço não terminava ali. Mover um tronco gigante até o canteiro exigia técnica. Sem rodas, sem animais suficientes, sem máquinas. A solução era a mesma usada por povos antigos: rolos de madeira. Troncos menores eram colocados sob o tronco maior. Com cordas e alavancas, eles puxavam lentamente, movendo toneladas de madeira alguns metros por vez. Quando o tronco avançava, os rolos de trás eram recolocados na frente. Lento, cansativo, arriscado. Mas cada tronco transportado era um passo a mais na construção daquilo que Deus ordenara. E Noé continuava: porque quem recebeu uma instrução de Deus não trabalha pelo que vê, trabalha pelo que crê. E enquanto tudo isso acontecia, os moradores ao redor viam aquela movimentação incomum.
homens transportando troncos enormes em direção a um terreno gigantesco. Era natural que muitos zombassem, que outros duvidassem. Mas nada disso detinha Noé, porque ele não trabalhava motivado pelos olhos humanos, e sim pela instrução que vinha de Deus. Conforme a madeira se acumulava no terreno, chegava a hora de iniciar a parte mais complexa de toda a obra. Não apenas cortar e transportar, mas erguer uma estrutura colossal que precisaria se manter firme durante a maior tempestade da história da humanidade. Para que a arca se mantivesse firme, reta e resistente, Noé precisaria começar pela base, pela espinha dorsal de toda a embarcação, a quilha. A Bíblia não descreve o processo, mas qualquer construtor antigo entenderia que uma obra desse tamanho exigia uma viga central extremamente longa e robusta, capaz de suportar todo o peso do casco, dos 3 andares e das toneladas de carga que viriam depois. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. Nenhuma árvore, por maior que fosse, chegaria a 137 metros de comprimento. Isso significa que Noé precisou unir várias vigas gigantes, tronco após tronco, criando uma linha contínua, reta e sólida. Uma tarefa que exigia técnica, precisão e paciência. Essas vigas eram cortadas e ajustadas com encaixes de madeira, algo conhecido desde as civilizações mais antigas, sistemas de macho e fêmea, que, quando bem feitos, se tornavam tão firmes quanto estruturas inteiras. E para travar esses encaixes, estacas e cavilhas de madeira dura eram inseridas, criando pontos de união resistentes o suficiente para segurar tudo em tempestades violentas. Quando a quilha ficou pronta, surgiu diante de Noé um momento impressionante: a necessidade de erguer as costelas da arca. As costelas eram vigas arqueadas que subiam das laterais e davam forma ao casco. As costelas precisavam ser encaixadas de forma precisa. Portanto, Noé e seus filhos fizeram o que os construtores antigos dominavam muito bem. Criaram encaixes sob medida, cuidadosamente talhados, que permitiam que as vigas se inclinassem e se arqueassem naturalmente ao serem fixadas na quilha. E conforme essas costelas iam se erguendo ao lado da quilha, a forma da arca começava, enfim, a surgir diante dos olhos. Agora imagine a cena: vigas enormes, pesadas, sendo levantadas por alavancas, cordas grossas e pura força humana. Noé e seus filhos puxando, ajustando, corrigindo ângulos, observando cada centímetro. Porque se uma costela ficasse inclinada demais, toda a estrutura perderia equilíbrio. Por isso, provavelmente, usavam cordas esticadas de ponta a ponta como linhas de orientação. Usavam pedras como prumos para garantir verticalidade. E repetiam o processo dezenas de vezes. Quando o esqueleto da arca começou a tomar forma, a vista devia ser impressionante. Uma gigantesca estrutura de madeira surgindo onde nunca existira mar. Do tamanho de um prédio moderno, mas feito apenas com ferramentas simples e mãos humanas. E então chegava um momento decisivo: selar a arca. Porque uma estrutura bonita não basta. Ela precisava ser impermeável. E Deus foi direto sobre isso. Betumarás a arca por dentro e por fora. Esse detalhe é profundo. O betume, uma resina derivada da terra, precisava ser fervido, espessado e aplicado ainda quente, criando uma película dura e resistente. Mas aplicar apenas por fora não seria suficiente. A madeira, com o tempo, absorve umidade, e qualquer infiltração poderia destruir tudo. Então Noé e seus filhos passaram dias, talvez semanas, cobrindo cada rachadura, cada junta, cada fenda, tanto no interior quanto no exterior. Cada camada precisava secar antes de receber outra, e qualquer falha poderia comprometer todo o projeto. No final, quando a última parte foi selada e endurecida, a arca já não era apenas uma estrutura de madeira, era um abrigo hermético,
projetado para enfrentar algo que jamais havia acontecido antes na história da humanidade. E o próximo passo seria tão importante quanto a estrutura externa: organizar o interior para abrigar criaturas vivas. A Bíblia revela um detalhe fundamental: farás compartimentos na arca. O termo hebraico usado, kinnim, significa literalmente ninhos, células, divisões pequenas. Ou seja, a arca não era um galpão aberto. Ela era formada por seções menores, cuidadosamente planejadas para manter ordem, segurança e estabilidade durante o dilúvio. E aqui está um ponto teológico importante. A Bíblia não descreve o layout, apenas afirma que havia 3 andares e compartimentos. Com base nisso, imaginamos o que seria lógico, prático e possível para Noé. Para manter o equilíbrio da embarcação, o mais sensato seria organizar os animais por peso e tamanho. Andar inferior, animais pesados, elefantes, hipopótamos, grandes bovinos. Isso manteria o centro de gravidade baixo, evitando oscilações perigosas. Andar intermediário, animais de porte médio, leões, ursos, cervos, animais domésticos de maior porte. Andar superior, aves e animais menores, mais leves, menos impacto no equilíbrio e mais próximos da ventilação. Essa divisão não contradiz a Bíblia e é totalmente coerente com uma estrutura tão grande. Os compartimentos eram essenciais. Sem eles, predadores poderiam atacar presas. Animais poderiam se ferir. Haveria caos total no interior. Doenças se espalhariam rapidamente. Então, Noé provavelmente construiu paredes internas simples, mas fortes o suficiente para manter cada espécie em seu espaço. Essas paredes precisavam ser bem encaixadas, sem comprometer a integridade do casco, lembrando que cada pedaço de madeira adicionava peso e precisava ser planejado. Ventilação. A Bíblia menciona: farás uma abertura de um côvado por cima. Isso indica uma espécie de janela longa, contínua, abaixo da cobertura. Mas para ventilar 3 andares inteiros, provavelmente Noé fez. Pequenas aberturas laterais protegidas, saliências externas que impediam a entrada de água, corredores internos para a circulação de ar, tudo dentro da lógica do ambiente pré-diluviano. Sem ventilação adequada, os gases produzidos pelos animais seriam mortais. Armazenamento de alimento. 1 ano de alimento para todas as criaturas significava uma quantidade enorme de suprimentos. A Bíblia diz: levarás contigo alimento para ti e para eles. Isso incluía feno, grãos, frutos secos, raízes, água armazenada em jarros e recipientes. Por isso, áreas inteiras do interior da arca precisavam ser dedicadas somente a alimentos, estocadas de forma organizada e protegidas da umidade. A arca era mais do que um navio, era uma cidade flutuante, com logística completa. Descarte dos dejetos, possibilidades plausíveis, pisos levemente inclinados, canais simples de drenagem, aberturas laterais pequenas, apenas para escoar líquidos. E quando cada espaço, cada divisão, cada corredor ficou pronto, Noé percebeu que a obra estava chegando ao ponto mais crítico de todos: a porta. Uma abertura gigantesca, grande o suficiente para permitir a entrada de animais de todos os portes, e ao mesmo tempo forte o suficiente para não comprometer toda a estrutura. A porta seria o ponto mais vulnerável da arca, e também o ponto mais simbólico, porque a Bíblia diz algo extraordinário. O Senhor fechou a porta. O homem construiu, mas Deus selou. Entre todos os elementos da arca, nenhum chamava mais atenção do que a porta. A Bíblia menciona claramente: e pôr-lhe-ás uma porta ao lado. Gênesis 6,16. Para evitar que a enorme abertura comprometesse a estrutura,
Noé provavelmente instalou vigas grossas em volta da moldura, travamentos diagonais, encaixes fortes e profundos, madeira de alta resistência nas bordas. Tudo para garantir que a porta não se tornasse um ponto de colapso. E lembre-se, Noé não tinha metal suficiente para criar dobradiças enormes como as modernas. Então, o sistema mais plausível seria um pivô vertical, um grande eixo de madeira reforçada no lado da porta, permitindo que ela girasse com força, mas com funcionamento estável. Aqui está um ponto teológico precioso. A Bíblia diz: "E o Senhor fechou a porta." Gênesis 7,16. Ou seja, Noé construiu, Deus selou. Antes que os animais chegassem, Noé certamente andou pelo interior da arca, testando vigas, verificando se o betume endureceu por completo, checando rachaduras, reforçando costelas, avaliando o peso das provisões já carregadas, ouvindo os sons da madeira comprimida. Em grandes estruturas de madeira, ela fala, range, estala, se acomoda. E Noé, com experiência adquirida ao longo dos anos de construção, saberia identificar se algo estava errado. E então, algo sobrenatural aconteceu. A Bíblia é explícita. Os animais vieram até Noé. Eles não foram capturados, não foram conduzidos à força, não chegaram aleatoriamente. Eles vieram. Parecia um movimento orquestrado, como se uma mão invisível estivesse guiando cada espécie. Imagine a cena: pares de animais surgindo entre árvores, aves pousando perto da entrada, criaturas selvagens caminhando tranquilamente ao lado de presas, répteis rastejando na direção exata, filhotes seguindo instintos que não aprenderam, e cada um se posicionando em ordem, sem caos, sem confusão, sem ataques. Era o selo de que aquilo não era apenas um projeto humano. Era um ato divino acontecendo diante dos olhos da família de Noé. Quando todos entraram, animais, aves, répteis, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras entraram também. 8 pessoas. E então, a obra estava concluída. A fé tinha sido obedecida. E agora começava a parte mais desafiadora. Como Noé e sua família sobreviveram dentro da arca durante os dias do dilúvio? Com a porta fechada pela própria mão de Deus, um silêncio diferente tomou conta da arca. Do lado de fora, o mundo seguia como se nada tivesse acontecido. Do lado de dentro, tudo estava pronto. Animais acomodados, compartimentos organizados, alimento estocado, a estrutura selada e firme. Era o início de algo que jamais havia acontecido na história da humanidade. A Bíblia descreve esse momento com palavras solenes. No ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo e abriram-se as comportas dos céus. Gênesis 7:11. Isso indica águas subterrâneas explodindo para a superfície, pressões internas liberadas, gigantescos volumes de água jorrando com força, terremotos e rupturas profundas sob a terra. A família de Noé sentiu a arca estremecer, não pela água de cima, mas pelo movimento violento da terra abaixo. Depois, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Abriram-se as comportas dos céus. Era a primeira chuva da história. E não uma chuva comum. Gotas grossas, volume crescente, barulho ensurdecedor sobre a madeira, trovões ecoando, clarões rasgando o céu. A arca, até então imóvel, começou a sentir o toque das primeiras águas se acumulando ao redor. Imagine os vizinhos que riram de Noé, os que chamaram a arca de loucura. A Bíblia não descreve seus sentimentos, mas é fácil imaginar. Gritos pela chuva desconhecida, espanto pelas águas subindo rapidamente,
Pessoas correndo sem entender. Pânico diante daquilo que nunca tinha acontecido. A fé que antes parecia loucura, agora se tornava o único refúgio. A água foi subindo, 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 até que o casco pesado e firme começou a flutuar. Para Noé e sua família, isso devia ser uma sensação indescritível. A madeira rangendo, o chão vibrando, o balanço inicial, o som da água batendo na lateral. A arca se desprendendo da terra pela primeira vez. Aquela embarcação, construída durante décadas, finalmente cumpria seu propósito. A arca não era guiada por velas, remos ou lemes. Ela não precisava disso. Ela estava nas mãos de Deus. A Bíblia descreve: as águas prevaleceram e cresceram grandemente sobre a terra. Gênesis 7:19. Isso significa montanhas desaparecendo, cidades submersas, árvores arrancadas, a vida antiga sendo apagada diante dos olhos da família de Noé. Do lado de dentro, a arca parecia um mundo próprio. Lá fora, tudo morria. Lá dentro, Deus preservava a vida. O contraste era absoluto. Quanto tempo durou a chuva? O som da chuva cessou após 40 dias, mas o dilúvio estava longe de acabar. A Bíblia descreve: as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Gênesis 7:24. Mesmo sem chuva, as águas continuavam subindo e se movendo, cobrindo montanhas, planícies, vales e tudo o que existia antes. Dentro da arca, o tempo parecia imóvel. Havia trabalho todos os dias. Alimentar os animais, limpar os compartimentos, verificar as vigas, reforçar encaixes, monitorar a estabilidade, orar, esperar. E então, após longos meses de espera, a narrativa bíblica revela um momento decisivo. E lembrou-se Deus de Noé. Gênesis 8:1. A Bíblia diz que Deus enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Lentamente, dia após dia, o nível começou a diminuir. Até que a arca repousou sobre os montes de Ararat. Gênesis 8:4. Após meses de escuridão parcial, Noé abriu a janela superior. Pela primeira vez desde o início do dilúvio, ar fresco entrou com força. Luz natural encheu o interior da arca. Mas ele ainda não tinha como saber se a terra estava pronta. Então, tomou uma decisão lógica e sábia. Soltou um corvo. Depois, soltou uma pomba. A pomba voltou, pois não encontrou pouso. O mundo ainda estava em águas. Uma semana depois, Noé tentou de novo. A pomba retornou, mas desta vez carregava uma folha de oliveira. Era o primeiro sinal de recomeço. Outra semana se passou. Noé soltou a pomba pela terceira vez, e ela não voltou. A terra finalmente começava a se tornar habitável novamente. Depois de mais de um ano dentro da arca, Deus falou novamente: sai da arca tu, e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis 8:16. E Noé obedeceu. A porta, aquela mesma que Deus havia fechado, agora era aberta. Uma luz intensa invadiu o interior. Os animais começaram a sair, espécie por espécie, seguindo seus instintos, dispersando-se pela nova terra. A família inteira pisou no solo firme pela primeira vez em muitos meses. O cheiro de terra molhada, o ar puro, o silêncio profundo. Tudo era novo. Nada do mundo antigo tinha sobrevivido. Mas a graça de Deus preservou vida suficiente para um recomeço. Assim que deixou a arca, Noé fez algo simbólico, poderoso, memorável. Ergueu um altar ao Senhor. Ali, entre rochas, lama seca e o início de uma paisagem restaurada, Noé ofereceu um sacrifício. A Bíblia descreve que Deus se agradou do cheiro suave,
e fez uma promessa: nunca mais destruirei toda a vida com águas. E então colocou um sinal visível no céu, o arco-íris, uma aliança eterna, lembrando a humanidade de que, mesmo em juízo, Deus preserva um remanescente, sustenta a vida e abre um caminho de fé. Com o dilúvio encerrado, a arca havia cumprido seu propósito. Agora começava um novo capítulo. Noé e sua família repovoariam a terra. As nações surgiriam a partir dos filhos de Noé. O mundo ganharia novos ciclos, estações e limites estabelecidos por Deus. A história da redenção seguiria adiante. Daquela embarcação nasceria toda a humanidade pós-diluviana. E a arca, símbolo de obediência, fé e salvação, permaneceu como testemunho de que Deus sempre resgata aqueles que confiam na sua voz. Se você chegou até aqui, já percebeu. A arca não foi apenas um barco. Foi um ato de fé colocado em madeira. Foi a salvação preservada em 3 andares. Foi a resposta divina ao pecado e, ao mesmo tempo, a prova do amor de Deus pela vida. Mas a história de Noé não termina na arca. Existe muito mais sobre o recomeço da humanidade, a nova aliança, as gerações que vieram depois. E como tudo isso se conecta ao plano maior de Deus. Clique agora no vídeo ao lado, para descobrir o que aconteceu depois do dilúvio e como isso moldou toda a história bíblica.